Agora, olha só, em 64... aos autos. Eu não cara, tive calma como me defender. Cara, ele tirou R$200 mil da minha conta. A moda escrevendo alguma coisa da cabeça dele. Um ato inconstitucional. Quando um juiz passa por cima da Constituição, isso é um golpe de Estado, cara. É um golpe de Estado. Você não pode passar por cima da Constituição, não importa quem você seja. Quando você ignora a Constituição e começa a fazer as coisas do jeito que você quer, da sua cabeça, porque foda-se, entendeu? Porque eu sou o Xandão, sacou? Isso é golpe de Estado. Se você tiver um mínimo de cérebro, você entende isso. Porque se você não tem que seguir a Constituição, que é a lei primordial, que dá a forma ao Estado e que rege como as decisões políticas devem ocorrer. Se você ignora isso, você não tem nada que te limite. Nada. E quando você não tem nada que te limite, e você pode tomar qualquer decisão da sua cabeça para aplicar ao Estado, o nome disso é ditadura. O nome disso é ser um ditador. Isso é lógica, isso é fato, isso é o que está acontecendo, cara. Você pode ignorar, porque você é pago para ignorar. Acabou, mas é o que é, mano. E tá todo mundo vendo. Todo mundo sabe, mano. Mano, olha só, se você for preso quando você voltar pro Brasil, te pegarem no aeroporto, e vocês jogaram você numa cela de cadeia, você vai entrar lá, todo mundo que estiver lá vai dizer que é inocente. Todo mundo que tá se fudendo vai reclamar do judiciário. É normal, cara. Eu entendo. Você tem... não entendi. Cara, olha só, você tem o seu direito de estar puto da vida. Você perdeu R$300 mil, você tá tendo que se defender. Mas teve processo legal? Mas isso não tem... Você tem o seu direito de defesa, cara. Você tá dizendo que não tem. Cara, se eu for conversar... direito de defesa, Vinícius. Se eu for conversar com qualquer um que tá sendo condenado, o cara vai dizer, não, o juiz era isso, o juiz era aquilo. Isso é normal. Não, é normal, cara, a pessoa não gostar da decisão do judiciário quando a pessoa perde, cara. Vinícius, ele não seguiu o devido processo legal. Ele não segue a lei, Vinícius. É a sua posição. É a verdade, cara. Mas você é um constitucionalista, cara. Você é um constitucionalista. Ô, Jorge. Você é um constitucionalista. Ô, Jorge. Você é um constitucionalista. Cara, você acha que você sabe mais que o juiz, você de primeira instância, você acha que você sabe mais do que todo o judiciário. Você tem olhos? Você tem ouvidos? Porque você tá vivendo no mundo da Barbie. Posso falar agora, mano? Cara, eu não tenho que viver na sua ilusão de merda, cara. Você tá ligado? Não, mas você não precisa viver, cara. Eu não tenho que viver no mundo da Barbie com você e sua turminha de imbecis. Eu não tenho, mano, cara. Olha só, eu esperei você falar todas essas baboseiras. Eu tô aqui... filha da puta. Um bando de filha da puta, entendeu? Que tá vendendo o povo brasileiro pro PCC. Entendeu? É isso que tu tá fazendo. Que engraçado, né? As pessoas presas e você defendendo. Você é uma pessoa muito boa. Eu não sou, olha só, eu não sou, Monarca, eu não sou irresponsável. Da ditadura, né? Eu não sou responsável. Muito bom mesmo, né? Não sou responsável de acusar. Você é inteligente, né? Você é um cara inteligente, né? Eu não vou chegar a acusar ninguém. Mas pare e pensa. Pare e pensa. Você é um cara muito inteligente. No Rio de Janeiro, quem era o Queiroz, cara? Quem era o Marcelo da Nóbrega? Agora você vê em São Paulo, o PCC ele se infiltrou aonde? Foi no governo do estado, foi no governo federal, foi. Procura, cara, dá uma lida aí, vê onde que o PCC tá se infiltrando lá em São Paulo. PCC manipula toda, cara. Você tá de sacanagem? Você acabou de falar de PCC, procura saber onde que o PCC tá se filtrando lá em São Paulo. Vê como que o negócio tá crescendo. Vê como é que estão surgindo milícias parecidas com a do Rio de Janeiro, cara. Milícias parecidas com a do Rio de Janeiro. Agora, olha só, você começou a gritar, você não me deixou voltar no ponto. Você vive no mundo. Olha só, você veio falar sobre liberdade. Estados Unidos é um país em que até poucas décadas atrás, o negro não podia beber água no mesmo bebedouro que o branco. Você quer citar os Estados Unidos como liberdade? Cara, os Estados Unidos perseguia comunistas como eu. Os Estados Unidos foi o responsável... Foi o país a liberar a escravidão. Cara, olha só, os Estados Unidos... Cara, para me interromper. Agora deixa eu falar. Os Estados Unidos financiou a ditadura militar de 64. Os Estados Unidos, isso aí não é invenção minha, tem documentos comprovando. Os Estados Unidos hoje está prendendo pessoas, o Donald Trump mandou prender pessoas que protestam contra ele. Hoje, cara, é um país que no passado não deixava as pessoas negras beberem água no mesmo bebedouro que as brancas, até poucas décadas atrás. Se você for ver, cara, todas as lideranças do movimento negro, elas foram assassinadas, cara. Eles mataram o Martin Luther King, o cara era um pastor, mataram o pastor, só porque ele queria direitos iguais.
Os Estados Unidos não é um país extremamente racista, é um país extremamente supremacista, que hoje a extrema-direita consegue o discurso, consegue eleitores com o discurso anti-imigração. Jornalistas estão sendo presos. Agora me faltou na memória o nome do jornalista, aquele sueco lá do Wikileaks. O cara estava preso até há pouco tempo, cara. Esculacharam, o cara saltou. Ele estava preso em outro lugar. O cara saltou toda acabada. Ele divulgou segredo dos Estados Unidos. Eu sei. Eu tô ligado desse caso. Os Estados Unidos têm problemas também. Então, cara, não vem me dar os Estados Unidos como exemplo. Aí eu volto a dizer, familiares meus foram perseguindo a ditadura de 64. Você vem me falar de ditadura, eu sei o que é ditadura mesmo, cara. Eu não tô falando de você não concordar com o judiciário. Era você, você não tem julgamento, o cara aparece na sua porta, te prende, estupra, pega a criancinha, tortura criancinha na frente dos pais. Fizeram isso na ditadura, cara. Você não sabia para onde o cara foi levado preso. Eu não apoio a ditadura, não, cara. Então, mas eu tô dizendo o que a direita fez. Aí você viu que os Estados Unidos faz. Na época da Guerra Fria, você não podia ser comunista nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que espiou nos seus cidadãos com a desculpa de proteger de terrorismo e depois diante. Então, não é que você dê um exemplo dos Estados Unidos como um país da liberdade. O ponto da discussão, olha só, a cerne da discussão é que você citou os Estados Unidos como exemplo de país da liberdade. Eu estou te dizendo que os Estados Unidos não é um país da liberdade. Pessoas estão sendo presas hoje porque discordam do Donald Trump. Não é o país da liberdade, cara. Não é. E aí você falando em liberdade, olha só, liberdade para nazista, liberdade para coisas ruins, coisas desse tipo. Cara, os caras não têm liberdade nem mesmo para protestar contra o presidente. Não vem dar os Estados Unidos como exemplo de liberdade, não é exemplo de liberdade. Eu acho que nesse ponto a gente pode. Eu acho que nesse ponto a gente pode concordar. Nesse ponto a gente pode concordar que os Estados Unidos não é um exemplo. Você acha que os Estados Unidos é um exemplo de liberdade? Continua achando. Isso não é verdade. Você está mentindo. Então me diz, qual é o ponto para eu mentir, cara? Fala aí. Falando que os americanos não podem criticar o Estado aqui, o que mais os americanos prenderam ontem, cara. O Donald Trump baixou um decreto. Ele falou que não tá permitido. Os americanos passaram os últimos anos xingando o Donald Trump de tudo, os caras estão quase condenando ele. Como assim, mano? Mas aí ele pode baixar um decreto para prender os opositores, que eles estão fazendo. Não são criminosos, são pessoas que estavam. A Suprema Corte. Você não viu o cara que foi preso ontem? Você não viu o cara que foi preso ontem? Oi? O cara estava protestando numa faculdade, ele não fez nada, ele não estava com arma, ele não tá falando nada, ele não está pregando golpe de Estado, ele não está pregando nada. O cara estava protestando. Contra isso, os Estados Unidos erra também, mas você não pode comparar. Então não é exemplo, cara. Você pegou um exemplo ruim. Cara, você não pode comparar os Estados Unidos com o Brasil, cara. Tem um histórico. Não mesmo. Cara, um país que dá liberdade de expressão para nazista e não dá liberdade de expressão para um cara criticar o Donald Trump. Que porra é essa de país, cara? Que protesta, um país que orquestrou golpes militares na América Latina, cara. Orquestrou golpe no Brasil, no Chile, no Uruguai. Foi um caso na Argentina, eles deram golpe na América Latina toda, cara. Eles deram golpe na América Latina toda. Você faz ideia das atrocidades que foram cometidas durante a ditadura militar, as ditaduras militares na América Latina? Foram eles que fizeram isso. Os caras bombardeiam o mundo todo, cara. São eles que estão dando armas para Israel acabar com a Palestina. Eu não sou americano. Os caras metem arma, eles estão dando arma para a Ucrânia. Os caras se metem em tudo quanto é guerra. Os caras invadiram o Iraque, invadiram o Irã, invadiram o Kuwait, eles invadiram o Oriente Médio praticamente inteiro para poder roubar petróleo. Aí você vem me dizer, não, esses caras são exemplo de liberdade. Cara, pelo amor de Deus. É só você abrir um livro de história. Posso falar? Beleza, eu escutei. Vai lá, cara, diz aí. Vai, eu vou te ouvir. Cara, diga aí. Eu não estou falando que os Estados Unidos, como instituição, o governo americano como instituição, é perfeito e nunca quebra suas próprias regras ou nunca comete atrocidades no mundo por questões geopolíticas. Eu não estou falando isso, entendeu? Eu estou falando que existem várias constituições no mundo. E a Constituição americana, na minha visão, tem a primeira emenda, que é uma lei muito importante, entendeu? E garantiu um cenário aqui de liberdade de expressão que é superior ao resto do mundo. É perfeito? Não. Tem que melhorar? Tem. Se eu puder ajudar, eu quero que os Estados Unidos se torne realmente a promessa da sua Constituição. Eu concordo com você. Que os Estados Unidos não é a promessa da Constituição americana. E eu desejaria que se tornasse, entendeu?
Mas isso não invalida os ideais da Constituição, não invalida os princípios da primeira emenda, não invalida os princípios da liberdade de expressão. Então, o que eu estou defendendo? Os princípios da liberdade de expressão, e eu uso de exemplo a primeira emenda porque é um caso, um exemplo no mundo de onde esse princípio apareceu e foi tentado, onde eles tentaram aplicar. Eles conseguiram aplicar 100%? Não, eles falharam. Mas não quer dizer que o princípio está errado. Quer dizer que os Estados Unidos não conseguiu chegar no seu sonho, no seu ideal, naquilo que os Founding Fathers deles criaram para a sua sociedade. Entendeu? Mas a visão ainda está correta, o sonho ainda está certo, tá ligado? E achar que a gente não pode sonhar no Brasil também dessa forma, de achar que nós brasileiros não podemos ter o direito de falar o que a gente quiser para o Estado, de criticar o presidente, de criticar o ministro do Supremo, seja ele qual for, entendeu? A gente tem que ter esse direito, senão a gente vai ser escravo do Estado. Eles vão mandar na nossa mente, eles vão controlar o que a gente pode ou não falar. E eu, cara, Vinícius, eu não quero ser um escravo, mano. Se você quer ser um escravo, e se você quer usar os Estados Unidos como desculpa para justificar a sua escravidão no Brasil, beleza, você pode usar. Mas eu, de verdade, não me importo com o Estado, a instituição Estados Unidos. Eu me importo com o ideal de liberdade de expressão. E eu gostaria que o Brasil passasse os Estados Unidos. Eu gostaria que a gente esfregasse na cara dos americanos construindo um Estado brasileiro que respeita a liberdade dos seus cidadãos mais que eles. Para a gente pegar e falar para os americanos, aí, nós realmente, aqui é a terra da liberdade, de verdade, entendeu? Isso seria um sonho para a gente almejar. Agora, ficar falando, não, os Estados Unidos é a terra da liberdade e a gente vai ser a terra do Xandaquistão mesmo, e isso é o nosso jeitinho brasileiro, e isso é o melhor que a gente pode fazer. Discordo plenamente. Isso é sonhar com o inferno, entendeu? Eu acredito que a gente deve ter liberdade de expressão irrestrita, tá? Se quiser colocar a limitação de que não pode pedir para matar os outros, ok, essa limitação só, acabou. E mais nada, entendeu? É a única coisa que eu vou ceder. E o resto a gente vai para a liberdade de expressão irrestrita. E aí a gente pode, aí você vai poder esfregar na cara dos americanos e falar como a gente é superior a eles. Entendeu? Mas, por enquanto, não dá.